Bom dia a todos. Eu me chamo Marina Lopes e eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa. Bom, a pergunta da pesquisa e os objetivos. Então, a pesquisa tem como intuito realizar uma análise do processo de avaliação promovido nas aulas de língua espanhola, especificamente, com os alunos das turmas da professora Rosália Lacerda. A partir disso, pensei na pergunta como a professora Rosália elabora ou promove a avaliação com os alunos e como isso interfere no ensino e na aprendizagem de língua estrangeira. Bom, então, pensando nos textos que foram vistos em aula e a partir das observações que foram feitas na escola, pensei que um aspecto muito importante de ser investigado é justamente o processo avaliativo, porque a avaliação ela acaba interferindo muito na aprendizagem, porque é um momento decisivo para enxergar como os alunos estão avançando ou deixando de avançar no conteúdo, e como eles estão respondendo ao trabalho que é feito pelos professores. Então, acredito que analisar esse processo é algo fundamental e por isso que vai servir como uma pergunta norteadora, para o trabalho a ser desenvolvido na pesquisa. Quanto à metodologia, com o objetivo, então, de buscar esclarecimentos a respeito do processo de avaliação promovido nas aulas de língua estrangeira, foi realizada uma observação com carga horária de 20 horas do trabalho desenvolvido com os alunos das turmas Amora 1 e 2, do sexto e sétimo ano, respectivamente, durante algumas aulas de língua espanhola no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A observação ela não se restringiu à sala de aula, mas ela também ocorreu na sala dos professores de línguas estrangeiras. Além disso, foram elaboradas perguntas a respeito da avaliação direcionadas à professora Rosália, que visavam abordar uma visão elaborada de como se dá o processo avaliativo para ela e como seria esse processo para os alunos também. Quais os possíveis impactos da avaliação, de que maneiras a avaliação pode ser promovida e entre outras questões pertinentes ao assunto. A partir da experiência de observação atenta, então, tanto do comportamento dos alunos quanto da perspectiva dos professores sobre o tema, foi possível registrar informações relevantes que auxiliarão na busca por esclarecer questões a respeito da avaliação e de como se desenvolve esse processo na sala de aula. Então, não só a professora Rosália contribuiu muito, tanto para a definição do tema, mas também para pensar algumas questões a respeito do processo avaliativo, mas também os professores que participaram de alguma maneira, mesmo que indiretamente, mesmo que não respondendo a entrevista, a perguntas específicas sobre o tema, também auxiliaram porque conviveram no mesmo espaço de observação e acabaram, de alguma forma, dando a sua visão também sobre esse processo, de como os alunos encaram isso também. Além de que as observações permitiram também reparar na forma como os alunos reagiam a esse momento de avaliação, que poderia ser algo negativo, que pudesse gerar frustração ou muita preocupação, ou poderia também ser mais uma das oportunidades ali de mostrar o seu conhecimento, de mostrar o seu avanço, no conteúdo e do quanto eles aprenderam ou não, de uma forma mais tranquila. Em relação, então, à contextualização do tema.
Bom, entre a variedade de textos que abordam a questão da avaliação e de como ela interfere no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, o Fidalgo ele oferece uma perspectiva relevante no que diz respeito ao papel da avaliação na escola, se preocupando com a maneira como ela é tratada e vista pelos alunos, professores e funcionários da escola. Desse modo, ele expõe, então, elementos sobre a avaliação como um instrumento que propicia a exclusão ou que serve para inserir igualmente os alunos na sociedade. Assim, ele comenta, que a linguagem é a ferramenta para manter ou transformar o status quo. Diante disso, se na escola a avaliação for utilizada para manifestar apenas resultados e não o processo de aprendizagem, para refletir o caráter autoritário de alguns professores alheios às necessidades dos alunos, ou para se distanciar do método utilizado em aula e acabar não ressaltando as potencialidades dos alunos, o processo avaliativo servirá como um vilão para a trajetória de aprendizagem. Logo, a imagem que uma avaliação é capaz de transmitir implica em consequências, positivas ou negativas, para o desenvolvimento dos alunos. Além disso, então, o Fidalgo ressalta também um ponto fundamental em relação ao tema, que é o fato de a avaliação ser indissociável do processo de ensino-aprendizagem, o que configura a análise do processo de avaliação como algo fundamental para se ter uma visão abrangente e próxima das estratégias educacionais que estão sendo utilizadas como um todo, quais os seus reflexos e o que pode ou deve ser alterado para que haja coerência e respeito com a bagagem de conhecimento prévio dos alunos. Além disso, então, Paiva e Sade também abordam a avaliação por meio de uma visão coerente com os estudos contemporâneos a respeito dos métodos de avaliação, das possíveis interpretações que se pode ter em relação a esses métodos e dos impactos que podem ser gerados a partir deles. Diante disso, é abordado que as relações de poder estão implícitas no ato comunicativo e nas inter-relações pedagógicas, o que implica que, no caso das avaliações e dos métodos utilizados, sempre há uma forma de comunicação, uma mensagem que está sendo transmitida ou um tipo de jogo de poder em algum nível. Sendo assim, ocorre que uma avaliação com caráter autoritário e incoerente com uma prática pedagógica empática com os alunos pode comunicar que quem for submetido a essa avaliação se sentirá incapaz e terá seu conhecimento desvalorizado, reforçando inclusive a posição de autoridade e o controle por parte do professor. Com base no cenário, então, de constantes tentativas de mudanças e de abordar novas propostas e perspectivas em relação ao processo avaliativo, investigar essas questões torna-se urgente para rever os equívocos, abusos de poder, desvios dos princípios básicos de uma educação inclusiva, que uma educação inclusiva deve apresentar, entre outras problemáticas que estão presentes na escola e que necessitam ser barradas de continuar a prejudicar a educação dos alunos. Bom, então, tanto o texto do Fidalgo e do Paiva e Sade, eles vão abordar essas visões mais tradicionais do processo avaliativo, vão criticar a forma como a avaliação é tratada, vão citar sobre as relações de poder que envolvem e o quanto a avaliação pode ser um mecanismo negativo para os alunos, no sentido de acabar impedindo mesmo que eles avancem nesse processo de aprender, de poder crescer através do ensino, do estudo, de poder ver um futuro, de poder ter uma perspectiva através do estudo, perspectiva essa que seria impossível se um aluno se depara somente com, contextos educacionais que não valorizam o conhecimento que ele já tem, não consideram o contexto em que ele vive,
não consideram as necessidades que ele tem, esse aluno vai acabar apresentando vai acabar lidando com mais barreiras ainda para poder seguir essa trajetória de aprendizagem e alcançar frutos no futuro. Então é justamente isso que tanto Fidalgo quanto Paiva e Sade vão abordar nos seus textos, né? Que a mensagem que a avaliação passa acaba interferindo de maneira significativa, né, nesse processo de aprendizagem dos alunos. Aqui então, algumas perguntas assim iniciais ou definitivas, a depender das necessidades da pesquisa, né? Algumas perguntas que foram feitas para a professora Rosália Lacerda, que contribuiu, né, que teve o seu trabalho analisado para ser desenvolvida a pesquisa. Então, primeira pergunta: qual método ou forma de avaliação você costuma utilizar com os alunos? Há uma forma de avaliação que você acha mais adequada para o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira? Você costuma levar em conta a opinião dos alunos ao pensar na avaliação? Como o processo de aprendizagem dos alunos interfere na avaliação? Há formas de avaliação mais aceitas pelos alunos, quais demonstram promover maior avanço na aprendizagem? Bom, então com essas perguntas vai ser possível ter mais ou menos, de alguma maneira, um panorama, né, tanto da visão da professora, se ela segue um viés mais tradicional ou um viés mais atual e que está em conformidade com as concepções atuais de avaliação e as reflexões que vêm sendo feitas, né? E é isso, muito obrigada.